Olá, muito boa noite a todos. Recebo hoje no Frente a Frente Dom Marcos Tavoni, bispo de Bom Jesus do Gurgueia, no Piauí. Vamos falar sobre Nossa Senhora, ou Maria da Terra, a realidade da diocese, entre outros assuntos da igreja. Muito boa noite, Dom Marcos, é um prazer recebê-lo. Boa noite, Ana Lúcia, obrigado pelo convite, poder estar aqui com você na Rede Vida. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham. Um dia especial para nós católicos, dia de Nossa Senhora de Fátima. O senhor celebrou no Santuário da Vida com muita emoção. Conta pra gente como que nós podemos fortalecer nossa fé em Nossa Senhora. A nossa fé é fortalecida e abastecida assim como fizemos hoje, né? Na Eucaristia, na Santa Missa, na liturgia. Quanto nós nós louvamos, enquanto nós estamos celebrando o mistério pascal, o mistério da nossa paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou a todos, nós incluímos todos aqueles que fizeram parte dessa história. É impossível falar da redenção sem o mistério da encarnação e sem a presença de Maria, né? Foi através do sim de Maria que o Senhor veio ao mundo. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então celebrar Maria, né, cultuar Maria, significa vivenciar esse mistério dentro do mistério pascal, né, do qual todos nós estamos inseridos, todos nós somos salvos. E Maria faz parte, né, desse grande mistério de amor de Deus por nós, da encarnação do Verbo, o Deus que se fez homem, e para se fazer homem, ele nasceu de mulher, quis ter uma mãe, uma família, como todos nós, e habitar entre nós. E Maria foi aquela que carregou no seu seio, no seu ventre, o Filho de Deus, foi aquela que cuidou com carinho, que ensinou a caminhar, a andar, a falar. Ela seguiu os passos do seu filho em toda a sua vida pública e passou com ele pelo mistério da paixão, né, da morte, contemplou também a ressurreição, né? Com certeza a Virgem Maria estava presente ali, né, no momento da ressurreição. E nos foi dada por mãe por Jesus Cristo, no ápice, né, da cruz, no momento da paixão, na pessoa do apóstolo João, ela nos foi dada como mãe. Eis aí o teu filho, mulher, e eis aí a tua mãe. Né, acolhe João. E na pessoa de João, então, nós todos devemos acolher Maria como nossa mãe também, né? Mãe da igreja, nossa mãe. E é ela quem está no nosso coração e que é aquela que intercede por nós, que foi confiada como mãe, e com carinho, então nós celebramos. E hoje a invocação sob o título de Fátima, né? Nós sabemos que em todos os cantos do mundo Nossa Senhora ela é conhecida, invocada por um título, como aqui no Brasil temos o caso de Nossa Senhora Aparecida, lá na França, Lourdes. E hoje nós celebramos Fátima, porque o acontecimento de Fátima foi tão grandioso que mexeu com a história da igreja e com toda a humanidade, né? Na metade do século XX, nós tivemos esse acontecimento da manifestação de Nossa Senhora em Portugal e que isso então mexeu com todos, com a humanidade. E agora ela faz parte também do nosso calendário litúrgico, né? No novo missal romano, e nós tivemos a alegria de celebrá-la hoje aqui, né? Na Rede Vida. Ela que é também a padroeira dessa casa, né? A padroeira da Rede Vida. E o senhor falou da aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Quais os ensinamentos ela nos deixou com essa aparição para 3 crianças? Então, 3 criancinhas, né? E, nós os conhecemos como os 3 pastorinhos. Então, estava lá Lúcia, e Jacinta e Francisco. Essas 3 crianças. Então, a Lúcia era a mais velha, a Jacinta menorzinha e o Francisco. Francisco e Jacinta, irmãos, né? Primos de Lúcia. 3 crianças que pastoreavam, 3 crianças simples, humildes, que estavam exercendo já um trabalho, né? Um trabalho doméstico de pastorear ali as ovelhas, as cabras, o rebanho da casa, né? Ajudando nos afazeres domésticos. E Nossa Senhora é essa que vai aparecer, esses que são simples. A semelhança de Jesus, né? Quando nasceu também, o primeiro anúncio que foi feito do nascimento de Jesus foram os pastores, aqueles que estavam ali em torno do rebanho, né? Então, parece que existe mesmo, da parte de Deus, uma predileção para com aqueles que trabalham nas coisas simples, humildes, né? E essas crianças estavam ali pastoreando e nesta humildade, né, e pureza de coração, Nossa Senhora se revela a eles, lá em Portugal. E vem trazer uma mensagem para todos nós, que é uma mensagem de penitência, de oração e paz, né? Podemos resumir nessas 3 palavras. Porque o contexto da aparição de Nossa Senhora em Fátima foi um contexto muito triste, né, para a humanidade. Nós estávamos no meio de uma guerra, né? Entre 2014 e 2019 aconteceu a guerra. Ela apareceu em 1917, né?
em 1917, e ali ela então pediu, né, através das crianças, que a humanidade voltasse seu coração para o coração do seu filho, para o coração dela, para o seu imaculado coração, né? Coração de Maria puro, né, que é capaz de despertar a simplicidade, a humildade. Num mundo que estava todo conturbado, em guerra, e ela vai pedir, né, olha, diga, a minha mensagem é essa aos homens, penitência, significa rezar, orar por aqueles que governam, rezar e orar pelos pecadores, para que o mundo se converta, volte o seu coração para o meu filho, né? E ele lembre de ter misericórdia da humanidade. E aí vale a pena recordar que através da oração, da muita oração, a guerra cessou mesmo, né? Logo após cessou a guerra, houve um intervalo até a Segunda Guerra Mundial, né? Que depois surge, que foi uma atrocidade, uma violência, tudo mais que nós sabemos. Mas Nossa Senhora apareceu ali como uma grande mensageira da paz, né? Para aquelas crianças, convocando o mundo à oração, convocando o mundo à penitência. Que sem a penitência, por aqueles que não buscam a Deus, por aqueles que não fazem orações, por aqueles que não buscam a penitência, há aqueles que rezam e pedem por estes, né? Unindo a paixão do Senhor, para que os corações sejam tocados, né? As pessoas sejam tocadas no seu coração, para que se possa promover o diálogo, né? Para que se possa promover o entendimento, e então, os povos que se encontram em guerra possam se unir novamente, e possa reinar a paz. E foi o que aconteceu lá, né? Nossa Senhora aparece com esta mensagem e escolhe essas 3 criancinhas puras, inocentes, para que transparecesse nelas toda a verdade, né? Não ficasse parecendo que fosse algo, né, encoberto, mas não, transparecesse nelas a verdade, como todas as crianças são verdadeiras. Foi muito bom a explicação do senhor, porque hoje também vivemos num mundo que precisa de paz. As guerras acontecem em várias regiões do mundo, em maiores ou menores proporções. O Papa eleito, a primeira palavra dele, o primeiro discurso foi um pedido de paz. Como nós podemos ensinar aos nossos jovens e às nossas crianças a importância da oração, da devoção à Nossa Senhora e o significado profundo e verdadeiro dessa paz? Sem dúvida, né? O nosso mundo precisa desta mensagem de Fátima. Ela é atualíssima, ela não se perde no tempo, ela é muito atual. E aí nós acompanhamos os papas anteriores a esse nosso novo Papa, já falando de paz, né? O novo Papa, mas veja, o Papa João Paulo II foi a Fátima, consagrou a Nossa Senhora e consagrou a Rússia a Nossa Senhora. Depois ele esteve em Fátima também por ocasião né, dessa consagração grande, mas depois também esteve ali Francisco, ele esteve por ocasião da canonização das crianças, né, dos meninos, ele esteve em Fátima, e todas as vezes com a consagração, os papas consagrando a Virgem Maria. E no ano de 2022, o Papa Francisco, estando lá em Fátima, fez essa consagração e convocou o mundo todo a consagrar a Nossa Senhora de Fátima, a Rússia, a Ucrânia, e todos os bispos do mundo todo fizeram essa consagração. Nós também, lá na Diocese, nos reunimos e fizemos essa consagração à Nossa Senhora de Fátima. E é uma consagração que traz essa mensagem, né? Essa mensagem da necessidade da oração, porque a oração é que nos leva ao bom senso, né? A oração é que traz a nós a serenidade, né? Nos traz a paz de espírito, para poder então chegar a um consenso, a ter diálogo, né? Porque o mundo hoje, o mundo completamente agitado, né? Cada vez mais, agora ainda com os meios de comunicação, nós temos aí um mundo frenético, né? De imagens, de som a todo momento, e nunca se foi tão necessário parar, pensar, refletir, meditar, orar, rezar, para depois poder agir, né? Em todas as atividades da nossa vida. E Nossa Senhora traz essa mensagem para nós, né? De serenidade e de paz para todo mundo. E chegar no coração das pessoas é através da oração mesmo, né? Dá muita paciência e levar essa mensagem aos jovens, divulgar o Evangelho nas reuniões, nos grupos e espalhar a devoção à Nossa Senhora, principalmente a mensagem de Fátima, né? Eu vou chamar para a nossa entrevista a jornalista Bruna Martins, que conversou com o pessoal na rua e tem algumas perguntas especiais para o Dom Marcos Tavoni. Boa noite, Bruna. Boa noite, Ana. Boa noite, Dom Marcos. Boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rede Vida.
Vamos então para a nossa primeira pergunta com a participação da Marilza. Boa noite, eu sou a Marilza e eu gostaria de perguntar por que devemos rezar o Santo Terço diariamente e qual o melhor horário? Uma boa pergunta. Qual o melhor horário para rezar o terço? Eu mesmo fico buscando também esse melhor horário, né? A vida da gente é confusa, nem sempre você pode parar naquele momento para fazer isso, né? Então, eu rezo o terço quando estou viajando no carro, né? Quando estou aí num voo, quando estou também a caminho de algum lugar fazendo uma caminhada, quando a gente faz um exercício físico, alguma coisa desse tipo, a gente já vai rezando também, cuidando do corpo, cuidando da mente, né? E do coração e do espírito, né? Ao mesmo tempo. Então, não tem aquele momento que você é apropriado, né? Para se rezar. Você busca o seu melhor momento, a pessoa se adequa à sua vida, né? E a necessidade de rezar o terço, muitas vezes, não se tem vontade, né? O que há é a necessidade, mas eu gostei da palavra que ela usou. Qual é a necessidade? A necessidade é urgente, a necessidade é todos os dias de se rezar, de estar em contato com Deus, estar ligado, né? com o Senhor, de ter esse contato com Nossa Senhora, de se deixar conduzir, guiar, né? Carregado no colo, fazer e rezar o terço. A gente lembra que é meditar nos mistérios, né, da nossa paixão, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que dá a nossa redenção. Então, enquanto a gente está rezando, nós estamos meditando nos mistérios, né, que nos trouxeram a salvação. Então, aí, cada dia da semana tem o mistério direitinho para a gente concluir, né, todo o ciclo do mistério da salvação. E assim, a gente traz no coração uma reflexão, né, traz essa serenidade, essa paz de espírito. Então, não existe necessidade nós temos que rezar todos os dias. E se não tem a vontade, ela aparece também a partir do momento que a gente começa a rezar. A gente acaba pegando gosto pela oração e depois vai fazer falta. No dia que a gente não reza ou pula a oração do terço, a gente sente falta sim. Parece que está faltando alguma coisa, mas está faltando mesmo, está faltando rezar, né? Às vezes a gente procura desculpas e protocolos para conversar com Deus e Nossa Senhora e rezar, e estar em contato com eles é muito mais simples, porque o senhor falou que vai no carro, no avião, fazendo uma caminhada. É muito mais simples, porque rezar não é apenas recitar palavras, né? É esse contato de pensamento que você tem com Deus. Enquanto nós caminhamos, no nosso dia a dia, no nosso pensamento, constantemente ele é um diálogo com Deus, né? Com quem nós dialogamos interiormente? Com nós mesmos. Então, entre o nosso eu, né, e o mim, vamos dizer assim, né, dentro do nossa consciência, existe a presença de Deus. Então, eu converso com Deus o tempo todo. E a melhor forma de rezar, Maria nos ensinou, Nossa Senhora ensinou que a melhor forma de rezar é através da palavra, né? Só basta nós imaginarmos que Nossa Senhora não rezava o rosário, ela não rezava para ela mesma, né? Ainda. O que Nossa Senhora rezava? O que Nossa Senhora buscava? Com certeza Nossa Senhora reza as Escrituras. Quando nós pegamos ali o Magnífica, quando ela se encontra com a sua prima Isabel, né, naquele encontro maravilhoso das primas, em que João Batista pula no ventre, né, consagrado ali pela presença de Jesus, ela rompe em alegria e canta o Magnífica. O hino do Magnífica é uma costura de trechos da Sagrada Escritura. Ela vai cantando, né, a presença de Deus na vida do povo, na vida dela e na vida de todo Israel, né? É belíssimo o hino de louvor que faz Nossa Senhora, né? Então, Maria rezava com certeza com a Escritura, rezava os salmos, era uma costura ali, o Magnífico de orações, né? Então, a melhor forma de rezar e agradar a Nossa Senhora é buscar a palavra de Deus, buscar aquilo que o seu filho ensinou, né? Como ela disse nas bodas de Caná, né? Fazei tudo o que meu filho vos disser. Ela nos indica Jesus Cristo. A oração da Ave Maria é um exercício espiritual belíssimo, muito forte, que nós devemos fazer como uma prática diária mesmo, uma devoção, vamos dizer assim, uma piedade, né, que nós alimentamos. Mas a busca deve ser a imitar Maria, na oração, na palavra de Deus, né, na busca dos salmos, da Sagrada Escritura. O exemplo de Maria, hoje Nossa Senhora de Fátima, nossa mãe. A senhora acredita que hoje nós estamos mais impacientes para mantermos relações, uma família e até o convívio com quem nos pertence é mais próximo da gente? A senhora acredita que virou tudo mais leve, menos íntimo? Olha, eu acredito que nós estamos num mundo frenético, né? E um mundo mergulhado na ansiedade. Então, tudo tem que ser imediato. E uma intolerância geral,
Às vezes é uma coisa insignificante e as pessoas explodem, né? Elas já perdem o humor facilmente, ou então elas entram na ira. É difícil, nós estamos vivendo uma época muito complicada. Por isso que buscar a espiritualidade é muito importante, né? Desligar a mente para se encontrar com Deus também. Hoje a gente vive num mundo tão acelerado que as pessoas demoram para se sintonizar, né? Eu mesmo tenho que me vigiar, me policiar, quando vou fazer uma oração, quando vou celebrar a Santa Missa, porque a gente vive tão agitado que a mente ainda está trabalhando, enquanto a gente tem que parar para falar das coisas sublimes, das coisas de Deus, né? Ajudar as pessoas, e às vezes sua mente está acelerada, ainda ocupada com outras coisas. Então o mundo precisa parar mais, né? Precisa dar essa parada e pensar nas coisas elevadas, nas coisas do alto, nas coisas que são nobres, né? Menos futilidade, menos consumismo, menos agitação. Então, olha, mais tranquilidade, né? O mundo até um tempo atrás, com menos tecnologia, era mais tranquilo, né? A gente esperava terminar um compromisso para ir ver qual era o recado que estava anotado na agenda de papel, que alguém atendeu o telefone para depois voltar a ligação. Agora não, né? A gente vive aí com o mundo dentro do aparelho de celular, né? Onde a gente vai, a gente carrega o mundo, está tudo ali. Então, hoje está mais complicado, né? E por isso, temos que nos apegar ainda mais ao Senhor, né? Mais ainda, as coisas que são dele, para que a gente não perca a direção, né, o rumo, né? Nem as referências, né? Como você estava dizendo, da família, que é importante. É muito importante. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Dom Marcos Tavoni, que veio direto do Piauí para celebrar a missa de Nossa Senhora de Fátima aqui no Santuário da Vida e participar do Frente a Frente. E falando da sua diocese, está na preparação para a Romaria. Conta pra gente como é feita essa preparação, como que acontece em julho, dia 19 e 20 de julho, e é a 16ª Romaria da Terra e da Água. Romaria da Terra e da Água do Piauí. No Piauí, né? Porque essa Romaria da Terra e da Água acontece em várias partes do país, né? São as pastorais sociais da igreja que se organizam. Então, no caso, a Romaria da Terra e da Água, ela é a soma de todas as pastorais sociais do Estado, né? Que compõem o Regional Nordeste 4 da CNBB, que se reúnem num grande fórum de discussão realmente social. Então, no caso, o tema, né? O tema que nós vamos agora tratar é sobre a Laudato Si. Então, a Laudato Si que completa neste ano, agora em Pentecostes, ela completa 10 anos, então a gente está comemorando esses 10 anos do lançamento da Laudato Si. E que trata, né, o espírito dela, que trata para a gente da ecologia integral. E por isso adotamos também esse tema, da ecologia integral a serviço da vida, como o tema desta Romaria. E o lema, o Senhor preparou essa terra para o pobre, né? A gente uniu essas duas coisas. Então, a Romaria da Terra e da Água é um grande fórum de discussão das pastorais sociais e agora, então, em torno desse tema da ecologia integral, justamente por causa das grandes mudanças climáticas, né, devido aí a toda essa alteração, né, do meio ambiente. E aí a gente vai discutir os principais problemas da região e apresentar soluções. Conosco também participam as autoridades do Estado, o Estado se faz presente enquanto município, Estado, Federação. Então, muitas autoridades vão se fazer presente, né? Inclusive, já confirmou também a presença. Se não tiver agenda com o presidente, vai estar conosco a ministra Marina Silva, né, do Meio Ambiente, para participar, para ouvir, né, as questões que nós temos a apresentar e também trazer para a gente quais são as políticas públicas, né, que o governo tem para aquela região. É muito interessante. Quais frutos que o senhor espera dessa Romaria? Que tem um tema tão pungente que vai ter agora a COP30? Então, a Laudato Si, o Papa Francisco, foi fantástico, né? É o primeiro pontífice que trata desse assunto e faz uma encíclica específica para falar do meio ambiente. E ali, então, ele vai elencando o que acontece com o planeta, até dizer que aquilo que a gente acaba fazendo é um pecado ecológico, né? Cometendo pecado ecológico, a gente deveria somar junto dos nossos pecados também o pecado ecológico, quando a gente peca contra o meio ambiente, né? Então, aí dessa encíclica a gente tira alguns pontos para discussões em fóruns. Então a gente se reúne em fóruns e discute. E a gente vai apresentar os principais problemas da região e a gente espera que essas políticas públicas que eles nos apresentem, depois de ouvir a síntese final, porque eles ouvem a síntese final dos seminários, a conclusão,
eles nos apresentem saídas, soluções, né, para os problemas da região. Porque nós vivemos ali numa região que hoje ela está, toda ela é atingida pelo agronegócio, né? Ela está impactada pelo agronegócio. Bahia, Tocantins, Piauí, né, e Maranhão, é a região chamada Matopiba. Então, todas aquelas fronteiras desses estados, que formam essa sigla Matopiba, que está impactada. Então, foram assim, desmatadas áreas gigantescas para o plantio de soja, milho, algodão. Então, e ali nós temos grandes reservas de recursos naturais que nós temos que preservar. E a maior delas, a maior riqueza é a água, porque abaixo da Diocese de Bom Jesus do Gurgueia, não é à toa que a palavra Gurgueia, por quê? Gurgueia é um rio, né, do Gurgueia. Gurgueia é um rio que serpenteia toda a Diocese, cruza, são 51 mil quilômetros quadrados, é muito grande, é quase um terço do estado de São Paulo, e o rio vai por tudo, né? Só que um rio assoreado, interrompido, que ele só é perene na época da chuva, né? Então, nós já temos dificuldade com o rio. Mas abaixo, nós temos o segundo maior lençol freático do Brasil, é um depósito de água gigantesco que tem ali. Só que então acima agora vem essas grandes plantações, né? E usam ali, né, o agrotóxico, tudo isso para combater as pragas, a lavoura, né? E isso pode contaminar o nosso solo, isso pode trazer muito prejuízo futuro, né? Sem contar que vai desmatando todo o cerrado, né? Então, segundo a Folha Online, no final do ano passado, setembro do ano passado, ela publicou umas estatísticas e colocou o Piauí no ranking do país do desmatamento da Mata Atlântica. É isso. Ninguém sabe, mas tem muita Mata Atlântica. Tinha, né? Agora sobrou só 15% que era uma reserva imensa. E foi desmatado naquela região entre dois municípios, dentro da Diocese, 86 mil hectares de Mata Atlântica. É um absurdo, né? E isso só foi detectado depois através de satélites por uma organização em Brasília, que denuncia, né? Então a gente vê assim que existe muita falha, mesmo no sistema de fiscalização, nos órgãos públicos que deveriam cuidar, né? As secretarias do meio ambiente dos municípios, o IBAMA e tudo mais. Então você vê tudo muito desaparelhado e que favorece o desmatamento, né? Quando vem a denúncia, já foi. A denúncia vai paga a multa, mas já desmatou. Já desmatou. Né? E como que fica a participação da população na Romaria e a conscientização da mesma para essa preservação que o senhor falou que quando vai a denúncia já foi, mas quem está desmatando? Então, as pessoas, o povo em geral, a população, né, os nossos diocesanos e diocesanas, não só da Lima, de toda a região, de todo o estado, elas são pessoas, vamos dizer assim, indefesas. A maioria da população e que estão nesses lugares são os povos tradicionais, os indígenas, os quilombolas, né, os ribeirinhos. Então são pessoas que elas não têm voz e vez na sociedade. Então a igreja faz esse papel. Então se organiza nas pastorais sociais e trabalha para ajudar essas pessoas. Existem muitas questões fundiárias, né? Então olha, a pessoa está lá na terra, uma família, isso que nós chamamos de povos tradicionais, mora ali já há séculos, ali, a família está ali estabelecida, mas não tem documentação da terra. Aí vem um dos que nós chamamos grileiros, com documentação, e apresenta, e com uma determinação do juiz, e tirar a pessoa da terra. E ela viveu sempre ali, ela não tem como se defender, ela acaba sendo expulsa. E aí a gente tem que fazer um discernimento também, né? O que é grilagem, o que são esses atravessadores, do que são também os grandes projetos da agricultura, que são sérios, tem muita gente séria, muita gente boa, muita gente que investe e cuida muito bem dos seus funcionários, da questão trabalhista, também da questão do biodegradável, né, na hora de fertilizar, né, o campo, de corrigir. Então existe quem faz um trabalho muito sério, preserva também a sua área, tudo direitinho, mas tem aqueles que são pontuais, né, que saem da lei, fogem do esquema. Então, esse fórum de discussão social é justamente para colocar as claras essas coisas, né? E ajudar a preservar esses recursos naturais que são bens humanitários e inagualáveis e insubstituíveis, né? Que é a água, a terra e a água, né? Então, ali na região onde o senhor está, muito além da evangelização, é esse cuidado também com a casa comum, mas com o povo.
que muitas vezes não está nem sabendo o que está acontecendo e pode estar sendo prejudicada. A igreja, então, tem um papel de justiça ali, de ajuda. Mediação, né? Mediação. A gente faz a mediação, então, através da CPT, né, que é a Pastoral da Terra, que está lá, e se organiza, faz um papel belíssimo. A gente media alguns conflitos também que existem, então vai lá e se coloca para defender as pessoas, depois se resolve com os órgãos governamentais, com a justiça, com a polícia, né, com o que for, né? Mas ajuda a encaminhar as situações. Esse é o papel que a igreja faz lá, para defender o pobre, né? E aí a gente está evangelizando, isso é evangelizar, porque a gente está fazendo concretamente aquilo que pede o evangelho, né? Cuidar do pobre, do órfão, da viúva, né? É o nosso primeiro papel no evangelho. Então a gente está lá organizando, não é fácil, tem muito trabalho para fazer, mas é muito compensador, né? E ainda que não dê grandes frutos concretos, mas só de levar as pessoas à conscientização do cuidado com a casa comum, com o meio ambiente, né? As pessoas saem de lá já revitalizadas e da parte daquele que participa já sai com um compromisso de ter uma vida mais sustentável, né? Como nós usamos o termo hoje, né? Procurar uma via mais sustentável para cuidar melhor do meio ambiente, né? Eu vou chamar a jornalista Bruna Martins para participar do nosso programa, que ela tem perguntas. Dom Tavone, a gente tem uma pergunta do Pedro também sobre a COP30. Olá, Dom Marcos, meu nome é Pedro. Eu gostaria de saber como a igreja pretende dar voz à comunidade da Amazônia nas decisões globais que será discutidas na COP30. Muito bem. Então, a igreja está se organizando, né? A CNB com a comissão, né, dos bispos para a participação da COP. E, inclusive, existe a pré-COP, agora que vai acontecer no mês de julho, que é uma reunião, né, com os bispos, representando toda a igreja, para depois levar também a visão da igreja, né, levar as pautas das necessidades também para a COP30. Então, a igreja ela tem esse papel de mediação e de representatividade para esses grupos, justamente, principalmente os mais excluídos, os menos favorecidos, os mais vulneráveis, na defesa, né? Na defesa do meio ambiente e do social. Porque as pessoas imaginam que meio ambiente, às vezes, é apenas cuidar da plantinha, né? É apenas desmatar ou então reflorestar. E não é só isso. Meio ambiente, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de água, de esgoto, de coleta de lixo, seletivo, reciclável. A gente está falando de tudo isso. Não é apenas a questão de desmatar ou reflorestar, né? Então, recuperação das nascentes. Os rios só podem se tornar novamente fluentes, né, e perenes se houver um cuidado com a mata, né? Com a mata ribeirinha, com a recuperação da mata na nascente, para a água novamente fluir, né? Então tem que ter todo esse cuidado de recuperação, né? De disciplina, de aplicação, de meios e métodos. E para isso a gente precisa trabalhar com os órgãos públicos, não tem como fugir. Então a gente vai cobrar de quem tem os mecanismos. Nós temos a boa vontade, nós temos como detectar os problemas, né? Pontuar eles todos, mas quem tem os instrumentos é o Estado, né? E a gente tem que cobrar daqueles que podem fazer, né? Então o fórum é justamente isso, né? A nossa Romaria da Terra e da Água. Então saem pessoas de todos os cantos do Piauí, todas as dioceses, e vêm para Bom Jesus. A gente conta aí talvez com a presença de pelo menos umas 5.000 pessoas, né? No mínimo 5.000 pessoas. E elas vêm todas da forma mais precária possível, se acomodam nos colégios, nas escolas, né? E aí a gente faz aí a refeição coletiva, o município também se envolve, a rede de educação. Inclusive esse ano até favorece muito, né, que a partir do ano passado já começou, que o mês de junho, agora que entra, é dedicado ao meio ambiente. Já faz parte do currículo das escolas, né, tanto nos municípios como no estado, de trabalhar o meio ambiente. É o chamado Junho Verde agora, né? Adota a cor verde. Então, o mês de junho já vai ser uma propaganda, né, uma promoção, já uma divulgação da Romaria em julho. E as escolas, a rede pública municipal, estadual, em Bom Jesus já está toda envolvida
para participar, também como voluntários, né? Também dos seminários, das pré-romarias que a gente faz, para chegar, né, a um bom termo, que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, né? Eu achei interessante quando o senhor falou que muitas vezes a gente pensa na ecologia só no amplo, a floresta amazônica, mas é jogar um lixo na rua. São os pequenos atos. Eu acho que a Romaria é importante, acredito eu, porque deve dar essa luz, ensinar isso, que parte da gente. Pequenas ações do nosso dia a dia podem contribuir para essa ecologia. É essa conversão que o Papa Francisco sempre nos pedia, a conversão pessoal, espiritual e ecológica? Exatamente, exatamente. Como que eu posso falar de uma conversão sincera, né, se eu prejudico a criação? Né? Eu estou ofendendo, se eu ofendo a criação, eu estou ofendendo o Criador, né? Então nós temos que cuidar da criação, né, que é um bem, e do planeta, né, que nos foi dado por Deus como um jardim, uma casa para ser cuidada, para ser organizada, né, para ser desfrutada, né? E por isso também escolhemos esse lema, né? O Senhor deu essa terra para o pobre. Porque se vocês conhecessem, o Vale do Gurgué é belíssimo lá no Piauí. Às vezes a televisão ela divulga muito os lugares mais turísticos, né? Mas lá nós temos lugares lindos. Inclusive temos lá o Vale do Viana, né? Os cânions do Viana, que belíssimo, né? Que quem quiser pode pesquisar, fica lá em Bom Jesus. Você vai encontrar imagens belíssimas. E abaixo dele que está esse lençol freático, né? Naquela região. Então veja, a gente procura preservar, né, esses ambientes, trabalhar isso e cuidar desses pontos também, que não é só esta visão amazônica, né, de Brasil. E a Romaria da Terra e da Água do Piauí vai pontuar os problemas do Nordeste e do Piauí, que nós devemos nos preocupar. Não podemos, estamos pensando com foco lá na Amazônia, mas e a nossa realidade, né? Como é que fica? Por isso é puxar as atenções com a Romaria para os estados do Piauí. Outras romarias foram tratadas a questão da mineração, que é mais para o norte, né, do estado, a questão da seca, que é bem acirrada também no centro do estado, e também a pesca, que temos lá no litoral, também a questão dos pescadores, né, toda essa questão. E o agravo, que é a questão agrária, né, que é assentar as pessoas, dar direito à terra, os títulos e tudo isso, né. Então envolve muito mais do que a gente imagina, né. O meio ambiente, quando a gente está falando, a encíclica do Papa fala das questões do meio ambiente, mas fala das questões sociais, que são urgentes. Estamos de volta com Frente a Frente neste dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, que recebe o bispo Dom Marcos Tavoni. Dom Marcos, nós falamos no bloco anterior sobre a Romaria da Terra e da Água, sobre COP30. Vamos falar sobre economia sustentável, como ela pode ser uma aliada para o clima, para a terra, para a água? Sim, sim. Quando nós falamos de economia, nós temos que pensar naquilo que o Papa Francisco falou enquanto ecologia integral. Tudo tem que estar integrado, o econômico e o humano, né? A gente não pode desligar as duas coisas, porque o econômico deve estar em função da pessoa humana. De que adianta o dinheiro, né? A gente não vai comer dinheiro, a gente vai precisar dos alimentos, né? A questão que nós estamos vivendo hoje é uma crise alimentar. Então, como nós vamos trabalhar as duas coisas? Precisa produzir, mas precisa respeitar o meio ambiente, né? Então a gente tem que fazer de uma maneira sustentável e trabalhar também aqueles pontos onde a comunidade possa ter acesso, né, a esses bens, como o alimento. Então a gente trabalha muito a questão da agricultura familiar, então a gente tem muito disso lá, muita aplicação da agricultura familiar. Nós temos a Caritas Diocesana, e a Caritas Regional e a Caritas Diocesana, que trabalha projetos na área social, né, para poder fazer também a reciclagem. Nós temos um programa de cisternas, né, muito bacana, que é recolher a água da chuva, armazenar para usar depois, né? E também outras ações mais esporádicas. Também tem de reflorestamento, reflorestar áreas que foram devastadas, né? Então a gente vai trabalhando nesse sentido para poder educar e ao mesmo tempo gerar renda para as pessoas de classe mais baixa, das classes mais humildes, mais simples, mais vulneráveis, e vão trabalhando. E a economia, ela tem que ser vista nesse sentido, você colocar a pessoa humana ali. Eu dizia ali, o Vale do Gurgué é belíssimo, Deus pensou naquele lugar, realmente, pensou quando colocou muita riqueza ali, tem riqueza mineral,
tem a água, o solo que é fértil, só foi corrigir o solo, né, com as tecnologias que a Embrapa desenvolveu nos anos 80, você corrige hoje qualquer solo. Você planta ali, até no deserto você consegue plantar hoje, né? Nós temos uma região desértica ali, na cidade de Gilboés, que é um pouco mais ao sul da diocese, e ela tem toda uma desertificação. A cidade está como uma ilha, em volta, toda desertificação. Mas, por um milagre, se tem, através de projetos, recuperado parte do solo e hoje está lá com plantio, sabe? Tem lá um grande plantio, lá, um projeto de milho que é fantástico. Então, prova de que as coisas podem ser trabalhadas, a economia pode ser melhorada, e em função das pessoas, em função da vida, né? Então, nós trabalhamos nessa ótica, nessa linha, né? Enquanto igreja, enquanto diocese, enquanto regional, unido aos outros bispos, demais bispos, né? Que trabalham muito também em outras dioceses, existem muitas iniciativas também nas outras dioceses. Vou chamar a Bruna Martins para a nossa entrevista. Bruna? Vamos agora para a participação da Juliana. Boa noite, meu nome é Juliana e eu gostaria de perguntar ao Dom Marcos, como mãe de um adolescente, como eu posso envolvê-lo nas atividades relacionadas à igreja? Esse é um desafio grande, hein, para toda mãe. Olha, mãe, a gente começa pegando o terço na mão mesmo, né? Sabe que agora, assim, são tantas devoções e tanto Santo Rosário, que agora a gente tem também as mães que oram pelos filhos, né? Sim. Tem vários grupos que surgiram, tão fortes em todo o país, né? Em todo lugar. Nunca foi fácil educar, né? Ser mãe, ser pai, né? É uma missão nobre, mas também uma missão exigente, né? Que a gente sabe. Implica também a cruz, né? A missão. Então, paciência com os filhos, né? É o testemunho do pai também e da mãe. E o melhor meio de levar o filho para a igreja é o pai e a mãe ir para a igreja, né? Quando o pai e a mãe participam e se envolvem, elas são para os filhos um modelo, né? E um exemplo. Então, a melhor forma de atrair é assim. Mas começa pela oração, rezando por ele, como nós temos um Papa agora agostiniano, né? Nós temos a mãe de Santo Agostinho, que foi o maior exemplo, né? Santa Mônica, rezou a vida toda pela conversão do filho, né? Que vivia uma vida aí mundana. E conseguiu a conversão do filho até que ele se tornasse padre e bispo da igreja, né? Um grande santo, e olha aí hoje, né? Uma ordem, uma congregação e até um Papa, né? Que saiu deste meio, né? Para nós. Isso como estímulo para dizer que a gente nunca deve desistir dos filhos e da conversão deles. Então, oração e apresentar o filho a Deus, né? Através da oração, a Nossa Senhora, ir para a igreja, testemunhar que com o tempo ele vai. O senhor falou do Papa Leão, vamos falar um pouco do perfil desse novo Papa, o sucessor de Pedro. Como que o senhor acredita que vai ser o comando da Igreja Católica a partir de agora? Nas minhas redes sociais, me perguntaram sobre o perfil dele que eu achava, e eu coloquei assim, a primeira impressão é a que fica. Eu já comecei assim com esta frase e coloquei, nós poderíamos dizer assim para ele, como o anjo disse à Virgem Maria, ave, ó cheia de graça, ave, ó cheio de graça, porque de fato Deus preparou este homem, a gente percebe pela história, pelo currículo dele, né, pela biografia, preparou ele durante toda a vida, a trajetória da vida, para que ele ocupasse esse cargo, para que ele estivesse aí e assumisse uma missão, né? Então eu vejo ele a semelhança muito de Maria, né? Que foi preparada por Deus para este momento. E a gente viu como ele se apresentou ali de uma maneira muito humilde, né? Ele respirou antes de falar, ele contemplou a multidão ali na praça, e quando ele demonstrou um olhar, né? Foi um olhar simples, de humildade, que transparecia a alma. Muito bonito, né? O gesto dele. Eu acredito que ele conquistou todo mundo ali, naquele momento. Me conquistou ali na hora. Esse é o Papa que a gente esperava. Como o Espírito Santo nos surpreende. São tantas especulações, né? Em torno de quem vai ser este, vai ser aquele, vai ser um italiano, vai ser um brasileiro, vai ser um chinês. E, de repente, apareceu um americano-peruano. Que foi o melhor, é um norte-americano-peruano. Essa mistura, a senhora acredita que essa mistura vai fazer dele ter um pontificado diferente? O senhor acha que o pontificado dele terá semelhanças com o do Papa Francisco? Sim, todos nós carregamos a nossa história, né? E ele carrega uma belíssima história. E a bagagem que ele traz é essa de missão, né? Veja como ele já traz junto dele o legado de Francisco. O Francisco falava para a gente de uma igreja em saída, uma igreja missionária, né? Não devemos ser uma igreja em si mimada, né? Fechada em si mesmo. Veja, ele foi uma pessoa que aberta a missão desde das origens da vida dele, né? Quando a gente pega a história dele lá, ele foi coroinha,
Ele foi, né, já trabalhava na paróquia, nas coisas da igreja, foi saindo, foi para o seminário cedo, aí foi ser um religioso, né, que a ordem religiosa também já é motivo de muita movimentação, de mudança, foi superior da ordem, foi ser missionário lá no Peru, se identificou com o povo latino-americano, tanto se identificou que se tornou cidadão peruano, né? Sim. Então a gente vê que é uma pessoa que saiu de si, né, e que traz essa igreja em saída já. Então, logicamente, a história dele toda vai refletir no pontificado, né? Tudo aquilo que ele traz como bagagem. E principalmente essa espiritualidade agostiniana, né? Olha, Santo Agostinho, esse grande santo da igreja, convertido pelas orações da mãe, né? E que chegou até nós. E essa frase que marcou muitíssimo a todos nós foi quando ele repetiu a frase de Santo Agostinho, né? Para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou cristão. Com vocês eu sou cristão. Para vocês eu posso ser papa, mas para vocês, conjunto com vocês eu vou ser cristão. Uma igreja que caminha junto, sinodal, né? Uma igreja sinodal, que quer caminhar junto, né? Todos caminhar juntos, comunhão, a unidade. Então essa primeira impressão foi a que ficou e eu espero que ela se prolongue por todo o pontificado. Eu vou chamar a Bruna Martins, que ela tem mais perguntas. Bruna? Agora vamos ouvir a pergunta da Celine para o Dom Tavani. Me chamo Celine e a minha pergunta para o Dom Marcos é se podemos esperar um pontificado do Papa Leão XIV parecido com o do Papa Francisco. Sim. A senhora acabou adiantando um pouquinho aqui já pra gente. Sim, eu ouvi uma frase, foi de Dom Odilo, que eu gostei muito, né? Este padre não está aí para ser uma xerox do Francisco, mas para ser uma original. Original, né? E é verdade. Todo Papa traz a sua originalidade, traz consigo a marca da sua história, como nós acabamos de falar. Traz todo já uma bagagem, né, que reflete no seu pontificado. Então, o Papa Francisco vem já de uma escola, né, latino-americana, a formação dele que ele recebeu também, tudo. E agora vem o Papa Leão, né, que com toda essa formação que ele traz, toda essa bagagem, né? Então ele vai ter a sua identidade própria. Então eu acredito que ele traz muito de Francisco. Ele já adotou o nome de Leão, porque ele foi buscar lá atrás. Olha, vejam bem, o Papa João Paulo II, por exemplo, se a gente está falando aqui de pontificado e de adotar nome, né? O Papa João Paulo II, ele adotou o nome de João e Paulo, por causa de João 23, que iniciou o Concílio Vaticano II, e Paulo VI, que concluiu. Então ele pegou os dois nomes para dizer, eu vou dar continuidade. E pegou João Paulo II, porque esse era o propósito de João Paulo I, que logo faleceu, né? Então ele incorporou a mesma ideia, porque é o pensamento da igreja que ele está querendo passar. Concílio Vaticano II teve esse pontificado longo, que nós sabemos, João Paulo II, depois veio um breve do Bento XVI, aí veio Francisco, né? Assumiu, né? Bento XVI assumiu este nome para trazer mais, vamos dizer assim, interioridade para a igreja, escolheu Bento, né, por causa dessa questão monástica, da oração, padroeiro da Europa, para ser uma igreja mais voltada também para a oração. Aí vem Francisco, né, com o jeito dele, adota Francisco para reconstruir a minha igreja, né, é o que São Francisco de Assis dizia. E vem com todo esse cuidado do planeta, da natureza, tudo que evocava Francisco. Então adotou o nome de Francisco. Você vê, o que ele traz de bagagem, ele adotou. Então agora vem o Papa Leão, né, com toda essa história missionária de americano e também de latino, e vai trazer isso para a igreja, né? Isso vai ser um benefício para todos nós, né? Nós vamos beber desta fonte, né, agora, né? Então a gente vê que não é uma repetição de Francisco e nem de outros, é uma originalidade, mas que traz o espírito da igreja, né? Vem trazendo consigo o legado dos outros papas, né? Não é uma repetição, mas a senhora acredita que ele vai dar andamento a algumas reformas e mudanças que o Papa Francisco fez? Porque o Papa Francisco foi um Papa Francisco de primeiras atitudes, mudanças, reformas, quis mais a participação da mulher na igreja, falou para os jovens, falou de ecologia, falou de inteligência artificial. A senhora acredita que mesmo não sendo idêntico, uma cópia, como o Dom Odilo falou, mas a senhora acredita que certas reformas e linhas o Papa Leão vai seguir? Sem dúvida, eu digo assim, ele não vai ser um outro Francisco, mas ele vai dar seguimento, porque tem coisas que Francisco iniciou,
porque são próprias do tempo, do século que nós estamos vivendo. Não tem como você dizer, não vamos tocar nesses assuntos, não vamos mexer aqui ou ali, ainda que seja uma ferida. É necessário. Ele fez isso e com certeza, como pontífice, o Papa Leão vai dar continuidade, né, ao pensamento da igreja, né, porque teve um início e tem que haver uma resposta, uma continuidade às expectativas das pessoas, né, nesse sentido. Então, sim, ele continua, sim, umas reformas que eram necessárias, que Francisco foi corajoso em iniciar, com certeza ele vai dar continuidade. Vamos falar um pouquinho como que a Diocese de Bom Jesus da Gurgueta vivenciando o jubileu, que foi proposto pelo Papa Francisco e agora continua com o Papa Leão XIV. Isso. Como que vocês a esperança não acaba. A esperança não acaba nunca. Sem ela a gente não segue, Exato, Dom Marcos. Né? Então segue o jubileu, segue o Jubileu da Esperança. Então, nós fizemos a abertura, que foi muito bonita, fizemos uma abertura de caminhada com velas, né, para cada um acendesse uma vela, uma chama de esperança. Fizemos uma caminhada até a catedral, na porta da catedral a gente fez a oração do batismo e todos entraram na catedral sendo aspergidos pela água do batismo, cantamos o hino do jubileu, né, cantamos a esperança, celebramos a Santa Missa. E depois decretamos algumas igrejas como ponto de peregrinação também, para as pessoas façam a peregrinação. No caso ficou a nossa catedral, o Santuário do Bom Jesus, lá em Bom Jesus da Boa Sentença, é a nossa invocação. Diferente também, né? Diferente. Da Boa Sentença, porque evoca a palavra de Jesus na cruz, uma das palavras de Jesus na cruz, quando disse ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então essa é a invocação, Bom Jesus da Boa Sentença. Então ele tem nosso santuário lá, que foi a primeira igreja da matriz da cidade, na verdade. Aí a gente elevou a condição de santuário diocesano e lá então a gente decretou também ponto de peregrinação. E ao sul, na diocese, na cidade de Corrente, a igreja matriz de Corrente de Nossa Senhora da Conceição, para que também seja um outro ponto. A gente decretou todas as cidades, assim, a gente quis deixar alguns pontos mesmo, para que as pessoas façam o exercício de peregrinar, de caminhar, né? E o verdadeiro exercício que nós estamos trabalhando, que é o do jubileu, porque o verdadeiro jubileu, a porta do jubileu é a misericórdia. A grande passagem, a grande porta santa no jubileu é o sacramento da reconciliação. É levar as pessoas a se encontrarem consigo mesmo, com a sua história, receberem o perdão de Deus, se perdoarem e perdoarem os outros, as outras pessoas. Então é uma caminhada de reconciliação. Então, a pessoa que faz os passos para obter as indulgências e ganhar, né, as indulgências no jubileu, ela passa necessariamente pelo sacramento da reconciliação. Faz a peregrinação, faz a oração, caminha, passa pela Porta Santa, reza no santuário, na intenção do Santo Padre, faz as orações. Então, a nossa intenção é levar o maior número de pessoas à reconciliação com o jubileu. E então nós temos 2 sacerdotes, chamados sacerdotes da misericórdia, foram a Roma, fizeram lá o curso com o Papa na primeira vez, voltaram já agora pela segunda vez, foram para o jubileu da misericórdia, né? Voltaram entusiasmados e toda a programação, assim mesmo, de peregrinação do jubileu está mais concentrada para o segundo semestre e para a finalização, por causa justamente da Romaria da Terra e da Água, que está tomando mais o nosso tempo, envolvimento até julho, né? Mas a partir do mês de agosto vamos intensificar as peregrinações e as ações também para o jubileu. Vou chamar a Bruna que ela tem mais uma pergunta para o senhor. A Marisa Rosane tem dúvidas sobre a figura do Papa. Vamos ouvir a pergunta que ela preparou. Olá, eu sou a Marilza Rosane. Eu gostaria de perguntar para Dom Marco qual é a função do Papa para a Igreja Católica. Pergunta difícil, hein? Que coisa boa, né? O Papa é o ponto de comunhão, de unidade de todos nós, né? Quando nós vemos ele sair, podemos contemplar ele saindo naquela janelinha, e aquele pontinho branco é aquilo que ele significa mesmo para todos nós, né? Ele é um ponto de comunhão, de unidade, né? Então vejam só, achei fantástico, uma pessoa me perguntou assim, o que o senhor achou de toda essa movimentação agora, velório do Papa e depois conclave, eleição do Papa, né? Eu disse, eu achei fantástico. O mundo todo acompanhando, veja como o mundo se concentrou
na expectativa de quem seria o novo Papa. O velório do Papa Francisco parecia já assim o juízo final na praça, com todos os governantes do mundo todo ali presentes. Então você veja a importância que tem a igreja e a figura, a pessoa do Papa, e o mundo todo esperando quem vai ser. Porque a igreja tem essa credibilidade. Que palavra ele vai trazer para nós de esperança para a humanidade? Nós queremos escutar aquele que vai ser o novo Papa. Nós queremos ouvir a voz dele, é o pastor, né, que se apresenta. Então ele é esse ponto de comunhão, de unidade para nós, ele é o pastor maior da igreja, aquele ao qual nós seguimos, né, como a Pedro. Como a Pedro. É Pedro para nós hoje. Foi uma mobilização mundial e é tão importante e emocionante ver isso. Dom Marcos Tavoni, estamos terminando o nosso programa. Primeiramente, eu quero agradecer, porque eu sei que o senhor percorreu grandes quilômetros para estar aqui. Desde setembro a gente está nessa negociação para o senhor vir, o senhor conseguiu um tempo na sua agenda. Então, eu sou eternamente grata pela presença do senhor hoje, por o senhor trazer a realidade do seu estado aqui. O senhor que é daqui de pertinho de São Carlos, também foi um missionário que chegou até o Piauí. Até o Piauí, passando pelo Tocantins, Brasília e de volta agora aqui, né, para a nossa cidade, mas para ver a família. A gente volta mais para passear. A missão continua, né? Continua lá no Nordeste, né? E eu é quem agradeço o convite, né? E a providência divina de estar aqui hoje e poder participar aqui com vocês, trazer um pouco de esclarecimento, se é que a gente pode dizer assim, né? E de participar aqui com vocês na TV. E nesse dia tão importante para a televisão também, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, qual a TV é consagrada, a Rede Vida é consagrada, né? A Nossa Senhora de Fátima, que ela possa nos abençoar e abençoar também o trabalho de vocês, que é de evangelização. Amém, mas eu quero que o senhor deixe uma mensagem para todo mundo que acompanhou o programa do senhor hoje. Sim, o que eu posso dizer é esperança. Né? Continuamos a palavra esperança, seguimos em frente. Veja que Deus não abandona o seu povo, né? Nos dá um pastor ao qual nós podemos confiar, seguir, ouvir a voz. Né? Então, vamos em frente, sem desanimar. E certos de que o Senhor está conosco. Não abandona a sua igreja jamais. Foi o que ele disse a Pedro, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra ele ficará em minha igreja, jamais as chaves do inferno vão prevalecer sobre ela, né? Então, ela está aí, a igreja, né? Tudo que ligares na terra, será ligado na terra, no céu. Tudo que ligares no céu, será ligado na terra. Tudo que ligar na terra, será ligado no céu. Né? Então, nós seguimos em frente e sem desanimar. Então, que Deus nos abençoe a todos. Nossa Senhora nos cubra com o seu manto de mãe de proteção. Amém. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Obrigada, Bruna, a toda a equipe, principalmente a você de casa que ficou com a gente nesta terça-feira acompanhando Frente a Frente. E olha, sexta-feira tem mais Frente a Frente, então continue aqui na programação da Rede Vida. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.